Aqui que eu fiz. Opa. Boa noite, pessoal. Vamos chegando todos. Vou convidar aqui a acadêmica de hoje, que é a Camila. Dá também o doutor Bruno. Estão me escutando bem? Oi, Camila, já chegou. Oi, Boa boa noite, noite. tudo bem? Tudo bem? Ok. O pessoal já está chegando. Hoje a gente vai começar na hora certinha. Eu te convidei, Bruno. Convidar o doutor Bruno aqui. Não recebeu o convite, não, Bruno? Oi? Veio. Boa noite, bem-vindos todos a 15 minutos de neuro, seu encontro semanal com a neurocirurgia. Vou enviar mais uma vez aqui que o Bruno não está conseguindo entrar, não, gente. Só um minuto. Bruno. Ok. Entrou, Bruno? Então pede o convite. Ai, minha internet tá boa. Tá me escutando bem, Camila? Tô sim. Doutor Bruno não está conseguindo participar. Chamei de novo, Bruno. Deu? Ah, agora deu. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a 15 Minutos de Neuro, seu encontro semanal com a neurocirurgia, toda segunda-feira, às 20h37. E hoje nós vamos falar um pouco sobre neuralgia do trigêmeo. Alguém já ouviu falar? Conhece alguém que tem? A gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico, sobre os fatores de risco, se tem, como prevenir, tratamento, exame. A gente vai falar de tudo aqui hoje. Mas, primeiro, antes de começarmos a falar sobre o tema, eu vou chamar a nossa acadêmica, a Camila, para se apresentar e ela vai falar para a gente também por que que ela gosta dessa área da neuro, por que que ela se interessou por a área da neurologia, neurocirurgia, neurociências, falar qual que é a faculdade, período. Fale para a gente, Camila. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Camila, sou acadêmica do quinto período de medicina da Unigran Rio, aqui do Campus Barra, e eu sempre gostei da área de neurocirurgia. Assim, para falar a verdade, eu acho que eu não levo muito jeito nessa área, mas eu sempre tive muito sonho de conhecer mais e aprender mais sobre essa área, porque eu acho extremamente interessante. E qual que é seu período mesmo? Quinto período. Que período você já tinha falado, não, né? Já tinha. Ah, desculpa, pensei que você não tinha falado. Nada. Então, Camila, a gente vai começar a live, assim como toda semana, com o caso clínico da semana. Fale pra gente, Camila. Tá ótimo. Então, o caso clínico é: mulher, 70 anos, relata que há 2 meses vem apresentando dor em região de face direita. Início súbito e em choque, que dura alguns minutos. Às vezes é desencadeada por escovar os dentes, desaparece subitamente com cerca de 4 episódios ao dia. Ela tem histórico de hipertensão. No exame físico, a pressão arterial dela vai estar 160 por 100 milímetros de mercúrio. Não vai apresentar déficits motores ou sensitivos e vai apresentar uma alteração de sensibilidade em região maxilar e mandibular direita. Ok. E então, baseado nesse sintoma que essa paciente apresenta, você acha que pode se tratar de neuralgia do trigêmeo? Sim ou não? Sim. Ok. Você pediria algum exame complementar para essa paciente? Sim ou não? Então, pediria sim. A gente pode notar que o diagnóstico é um pouco mais clínico, mas a ressonância magnética de crânio ajuda muito a diferenciar de algumas outras patologias. De algumas causas também, né? Isso. É, em rela... Levando em conta que você vai solicitar um exame complementar, tem mais alguma coisa que a gente poderia ter perguntado a essa paciente que a gente não perguntou?
aí que não está bem descrito nessa anamnese? O que você acha? O correto seria a gente perguntar se a paciente tem histórico de bruxismo, se ela teve se ela passou por algum procedimento, né, odontológico recente, ou se ela sofreu algum trauma. Ok, muito bom. Muito bom. Então a gente vai falar agora de neuralgia do trigêmeo. Primeiro, o que é trigêmeo, né, gente? É um nervo craniano que ele tem 3 partes, por isso que a gente chama ele de trigêmeo. Eu tinha feito um desenho, eu mais uma vez com os meus desenhos, para mostrar mais ou menos. Só que aí eu achei um desenho melhor. Vem aqui, meu modelo. Ó, para vocês entenderem a área de sensibilidade do nervo trigêmeo. Então, vou falar para vocês. Esse vermelhinho aqui, ó, na parte da testa, né, e dorso do nariz é o V1, que é o segmento que a gente fala que é o segmento oftálmico. Esse que pega a lateral do nariz e a região da maxilar é o V2, que é o segmento maxilar. É a sensibilidade nessa área. E esse outro que pega essa região da barba até o mento, lábio inferior, é o V3, é o trajeto de V3. Então, a neuralgia do trigêmeo é uma dor na face em algum desses locais no Rio, não, Bruno tá querendo rir. Em algum... Até agora, como é que eu me deixei convencer a fazer isso comigo? Ficou ótimo, eu achei. Então, ele que quis, e eu queria mostrar o bonequinho, ele falou que estava muito pobre. Então, a dor, ela ocorre em um desses locais. Em geral, é uma dor superficial e é uma dor que é desencadeada por mínimos estímulos que normalmente não causariam dor. Não sei se vocês lembram que esse termo é a alodínia. Então, falar, mastigar, escovar os dentes, o toque, todas essas ações podem desencadear uma crise de neuralgia. Além disso, essa dor é uma dor em choque. É uma dor que vem, dura alguns minutos e ela vai embora. E assim ocorrem vários episódios ao dia. Então, essas são as principais características da neuralgia. Esse sintoma, esse paroxismo de ir e voltar, é um dos sinais mais característicos e que nos ajuda a diferenciar de uma patologia odontológica, que é a disfunção de ATM, que gerar uma dor que vai ficar constante o dia inteiro. E a dor da neuralgia, não, ela vem o choque, dura alguns minutos ou até segundos, para outro choque, então é uma dor que vem em choques, né? Então a gente falou sobre os sintomas principais. Ela também pode irradiar para a região cervical, para o ouvido, mas a dor mais clássica é a dor na localização do nervo. Qual que é o mais comum? O mais comum é que ela seja localizada no trajeto de V2 e V3, ou seja, azulzinho e vermelhinho ao mesmo tempo. Depois de V2 e V3, V2 isolado. Depois V3 isolado e o oftálmico ter só nessa região aqui é mais incomum. Ter o trajeto de V1 isolado é mais incomum. Então, você está diante de um paciente que tem esses sintomas de dor, em choque no trajeto do nervo. Uma das coisas que você tem que perguntar: fez algum tratamento odontológico? Fez algum tratamento? Teve algum trauma nessa região? Também é importante. Tem história de herpes zoster? Porque o herpes zoster ele pode acometer o nervo trigêmeo e causar a neuralgia de trigêmeo. O paciente também ele pode ter tratamento de canal, algum outro tipo de tratamento odontológico que pode causar situações de hiperalgesia, dores nessa região que podem simular um quadro de neuralgia de trigêmeo. Então, se você tem alguma dúvida, o ideal é pedir uma avaliação odontológica do seu paciente. Visto isso, a gente pede um exame,
que é a ressonância. Para que eu peço ressonância, se o diagnóstico é clínico? Para excluir as causas, né, de neuralgia e também para ver uma alteração que é muito importante. Causas que a gente pode avaliar na ressonância. Esclerose múltipla é uma causa e a gente vai ver sinais na ressonância de esclerose múltipla. Se o paciente tiver um tumor naquela região ali da saída do nervo, ele também pode ter sintomas de neuralgia do trigêmeo. E outra alteração, que aí é na neuralgia que não tem uma causa definida, é o conflito neurovascular. O que é isso? Uma artéria próxima ao nervo, aquela artéria fica pulsando e como se fosse machucando o nervo, né? Esse conflito ele é mais comum com a artéria cerebelosa superior. Além disso, desses mecanismos, né, na esclerose múltipla é a deposição de placas na região do nervo. Né? Essa compressão é se tiver esse conflito neurovascular. Mas não é só isso, existem alguns fatores imunológicos, liberações de citocinas e vários moduladores, mecanismos modulatórios de dor que causam esse tipo de dor crônica ainda não muito bem definidos. Além da ressonância, tem duas coisas importantes para eu pedir para o paciente. Um eletrocardiograma e exame laboratorial para avaliar a função hepática. Por quê? O principal tratamento para a neuralgia do trigêmeo é a carbamazepina, que pode ter alteração de função hepática com o uso dessa medicação. E além disso, uma contraindicação ao uso de carbamazepina é bloqueio atrioventricular, que eu vou ver no eletrocardiograma. Então, assim, a gente tem esses sintomas associados a esses exames que nos ajudarão a chegar nesse diagnóstico. Eu perguntei também se tem como prevenir a neuralgia do trigêmeo. Os dois principais fatores de risco são o sexo feminino, infelizmente, para a maioria das dores crônicas, mulheres, a gente tem um risco aumentado, e a idade avançada. A hipertensão, tem alguns artigos que falam que está relacionado, outros não, mas seria um fator modificável. História familiar. História familiar está relacionada a menos de 1% dos casos, então não é uma coisa muito importante. Então, os fatores de risco mais importantes são esses, são a idade e o sexo. Eu acho que a neuralgia do trigêmeo, eu vou iniciar o tratamento com carbamazepina. Se o paciente tolerar bem e ter uma boa evolução com carbamazepina, o que ocorre de 50% a 70% dos pacientes, ótimo, só vou tratar com medicação. Mas aí se o paciente não responder à medicação, não responder ao tratamento conservador, aí a gente tem outras técnicas, incluindo uma técnica, algumas técnicas minimamente invasivas e uma mais invasiva para o tratamento desse tipo de dor. Por quê? Já pula do carbamazepina direto para a cirurgia? A gente já tem respaldo na literatura que se o paciente não respondeu à carbamazepina, você já encaminha para o neurocirurgião, né? Se for o clínico que estiver tratando esse paciente. E aí, vai chegar esse paciente e a gente vai avaliar na ressonância. Se tem essa alteração lá da artéria com o nervo. Se o paciente tem essa alteração, qual que é o melhor tratamento para ele, Bruno? Cirúrgico? Cirúrgico, que é a descompressão. Como que a gente faz essa descompressão? Aí tem que abrir, né? Abrir o crânio, chegar lá no local, olhar para o nervo, afastar o nervo da artéria e além de afastar o nervo da artéria, a gente coloca um anteparo ali, um material. Esse material que a gente coloca chama Teflon. Apesar de ser uma cirurgia, né? Toda cirurgia tem risco, morbimortalidade está em torno de 1 a 3%. A resposta da cirurgia ela é bem maior do que os outros tratamentos minimamente invasivos. Então, se o paciente tem conflito neurovascular, a indicação é cirúrgica, fazer craniotomia para descompressão neurovascular. Agora, se a gente está diante de um paciente que tem um risco cirúrgico muito elevado ou não viu essa alteração na ressonância, aí a gente pode pensar em algumas outras técnicas, né? Entre elas, uma é a
risotomia por radiofrequência e tem a risotomia por balão. A gente alcança o nervo, a gente entra pela face com a agulhinha, vai lá no trajeto do nervo e ali a gente, se for fazer com um balão, insufla um balão ali no local, em cima do nervo, e ali vai fazer como se fosse uma microlesão nesse nervo. Fazendo essa microlesão, o paciente vai ter uma anestesia, né? A anestesia é uma consequência desse procedimento e, consequentemente, melhorar a dor. Em relação à cirurgia aberta, ela tem menos resposta à melhora do quadro de dor. E tem também a risotomia por radiofrequência. Por que eu estou falando de cirurgia para neuralgia do trigêmeo? Porque uma grande parte dos pacientes ficam tratando com medicação e troca de medicação. E a gente sabe que existe sim outros remédios, além da carbamazepina e oxcarbamazepina, mas que a resposta é uma resposta ruim. E o problema é que esses pacientes, quem tem, fala que é uma dor tão intensa que o paciente fica depressivo e tem caso de suicídio relacionada aos episódios de dor forte. Então, em relação ao tratamento, eu acho que o mais importante é saber, o principal tratamento é com remédio, é com a carbamazepina, mas se o paciente não responde à carbamazepina, vale a pena a avaliação do neurocirurgião para a avaliação dessas outras técnicas, que apesar de serem procedimentos cirúrgicos, podem ter uma boa resposta. Até 80% dos pacientes com a cirurgia aberta, eles conseguem ficar sem dor, entre 70% e 80% dos casos. Se a gente levar em conta que é uma dor crônica intensa, com essas consequências para a vida, para a qualidade de vida do paciente, eu acho que vale a pena, sim, o risco da intervenção cirúrgica. Então, acho que a gente respondeu as perguntas. Primeiro, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, mas a gente precisa dessa avaliação complementar, né? Em relação aos fatores de risco, a maioria dos fatores são não modificáveis, né? Mas eu acho que vale a pena. A hipertensão é um fator documentado, então prevenir dessa maneira, tratando a hipertensão. Em relação as causas, né? Pode ser trauma, pode ser tumor, pode ser esclerose múltipla, a maioria dos casos são idiopáticas, ou tem essa compressão neurovascular que a gente falou a respeito. Gostaria de falar mais alguma coisa, Camila, Bruno? Gente, hoje eu fui muito rápido, eu achei. Brilhou. Foram 15 minutos mesmo. Hoje realmente foram 15 minutos. E eu acho que é isso, é um tema assim, neuralgia do trigêmeo é muito comum? Na verdade, eu acredito que é muito subdiagnosticado, né? Fala que é 4 a cada 100 mil habitantes, mas pelo que eu vejo, assim, e é minha experiência, eu acredito que é muito mais que isso e que é um tipo de doença subdiagnosticada, né? Que é pouco tratada. E agora vamos às perguntas. Temos perguntas, Camila? Olha, pelo que eu tava vendo aqui, hoje a gente não tem pergunta. Então o pessoal tá sabendo tudo. Ou tá sabendo tudo ou tá sabendo nada, né? E você tem alguma pergunta, Camila? Não, achei que a live foi bem esclarecedora. Por ser um assunto que a gente não escuta muito falar, foi bem esclarecedora mesmo. Que bom. Assim, não é um tema tão discutido na faculdade, temos uma mas... perguntinha aqui. Uma pergunta, vamos lá. A intensidade da dor é ligada diretamente à intensidade da compressão do nervo ou tem mais motivos incidentes? Essa é a primeira, e tem uma segunda. Tá. Em relação à dor, dor é um sintoma extremamente subjetivo. Isso independe do quanto está comprimindo ou não o nervo, né? Se pega uma raiz, se pegam 2 raízes, ou se pega 3 raízes do trigêmeo, isso é muito relativo. Então a gente não se baseia em relação à intensidade da dor e o grau de compressão. Isso não tem uma relação definida. Muitas vezes pacientes que têm quadro de dor intensa têm uma ressonância normal, sem nenhuma alteração, sem nenhuma compressão. Exato. Não é regra ter essa compressão.
Pode A falar outra mais. basicamente a mesma pergunta. A dor pode ser usada como forma de acompanhamento do paciente para prever um caso grave? Olha, a dor é um parâmetro, porque a dor é basicamente o único sintoma que o paciente tem. Então, é o parâmetro, por exemplo, melhorou a dor, quer dizer que o tratamento está respondendo bem. Mas, como o Bruno falou, não depende da compressão. Tá. E não Tem existe mais uma? caso grave ou não, né? A gente chama de uma, de uma dor, Refratária, né? uma dor intensa, respondedora às medicações, ou uma dor refratária ao tratamento medicamentoso. A ressonância magnética é exame de imagem padrão ouro ou poderia ser feita uma tomografia de crânio de acordo com a condição financeira do paciente? Na verdade, assim, o que a gente chama de exame padrão ouro, não existe um exame padrão ouro para diagnosticar a neuralgia do trigêmeo. Lembrando que a neuralgia do trigêmeo é um diagnóstico geralmente clínico, pela história e pelo exame físico. Existe a possibilidade da gente fazer uma ressonância magnética, né, com alguns estudos, uma sequência em especial chamada Fiesta, em cortes finos, em que a gente consegue estudar melhor a relação dos vasos com os nervos. E aí a gente consegue ter uma ideia se há ou não o conflito neurovascular, ou seja, uma compressão do nervo por alguma artéria. Mas, mais uma vez, o diagnóstico, é importante frisar, o diagnóstico é clínico, depende da história e do exame físico. Então, a ressonância realmente seria o ideal, porque por tomografia você não consegue ver nervo. Exato. Você não consegue avaliar nervo. Mais alguma pergunta? Não, foram só essas mesmo. Tem um comentário aqui. Fora que a dor é subjetiva, alguns pacientes têm uma sensibilidade maior e outros maior. Exato. Sim. Perfeito. Então, às vezes tem pacientes que você chega no consultório, estão com a dor intensa, você inicia a carbamazepina, o paciente volta sem dor. Tem gente que responde muito, mas muito bem. Às vezes, um dos problemas da carbamazepina são os efeitos colaterais, né? Às vezes o paciente tem uma resposta boa à dor, mas retorna no consultório com queixa de sonolência, né? E não tolera aumentar a medicação, não tolera as medicações, e também é mais uma outra indicação para avaliação dos procedimentos. Então, eu acho que como a gente... Ó, Tauana hoje, ó, um beijo, Tauana. Beijo, Tauana, minha irmã, é acadêmica de medicina. Ela ficou com ciúme da última vez que eu não mandei beijo para ela. Um beijo, Tal. Bom, só para a gente conseguir fazer um resumo, diante de um quadro de neuralgia de trigêmeo, é sempre importante, é fundamental pedir um exame de ressonância magnética. Ué, Bruno, mas você acabou de dizer que o diagnóstico é clínico? Sim. O exame não é para a gente confirmar uma neuralgia do trigêmeo, mas sim para a gente descartar qualquer outro tipo de lesão do nervo, por exemplo, um tumor, um neurinoma de trigêmeo, um tumor que nasce do nervo trigêmeo, ou algum outro tipo de lesão comprimindo o nervo, que também simula uma neuralgia de trigêmeo. Até 8% dos casos podem ser devido a tumor. Entendi. Baclofeno e lamotrigina são boas alternativas à carbamazepina? São alternativas, não que são melhores que a carbamazepina. São alternativas e são medicações que também são utilizadas em associação. Mais uma vez, o remédio que tem a melhor resposta é a carbamazepina. Mas tem alguns pacientes que acabam tendo boa resposta com outras medicações ou associações. Não é o mais comum. Certo. Então, mais uma vez, é importante pedir a ressonância magnética, sim, não para confirmar, mas para excluir outras causas. Eu, na minha prática, eu sempre peço uma avaliação de um colega bucomaxilofacial, né, ou um dentista com especialização em ATM, porque apesar da gente saber que existem diferenças entre uma clínica e outra, uma clínica de disfunção da ATM e uma clínica de neuralgia de trigêmeo, muitas vezes os sintomas são Às vezes é difícil. muito semelhantes. Às vezes o paciente fala que tem choque, mas a dor dura mais de meia hora, e aí você fica em dúvida. Então é sempre bom ter uma avaliação
complementar. Exatamente. E cuidado com os efeitos da carbamazepina. A carbamazepina a gente consegue elevar para doses semelhantes a 1.200, 600 miligramas, 1.200 miligramas ao dia. No entanto, a carbamazepina, mesmo em doses baixas, como por exemplo 200 miligramas por dia, 400 miligramas por dia, ela pode causar alguns sintomas que por vezes são muito intoleráveis. Por exemplo, uma sonolência absurda, uma hiponatremia grave, por vezes um sódio de 116, Alteração 115. de função hepática. Exatamente. Então, diante disso, a gente pode já, inclusive, dizer que o paciente ele tem uma falha no tratamento, não por ele não responder bem à medicação, mas por ele não tolerar bem a medicação. Entende? Então, eu acho que a neuralgia de trigêmeo, na minha opinião, é uma doença que precisa ser investigada de uma forma multidisciplinar, não só pela visão do neurocirurgião, mas do neurologista, do colega dentista, né, para a gente poder fechar o diagnóstico e dar o melhor tipo de tratamento. Isso mesmo. Mais algum comentário? Não, acho que agora foi tudo. Foram todos respondidos. Gente, então assim, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje na nossa live. Segunda-feira que vem tem mais, às 20h37. A nossa live a gente vai falar de mielopatia cervical. Agora vai ser bom, hein? A dessa de hoje também foi boa. Então, assim, espero que vocês gostem também da nossa próxima live. A gente vai falar um tema um pouquinho diferente, não é de crânio, é de tema relacionado à coluna, mas que é importante também saber dos sintomas, saber quando suspeitar, e espero todos vocês na semana que vem. E na semana que vem não tem pinturas, prometo. Mas pode ser que tenha desenho também. Tchau, gente. Camila, muito obrigada pela sua participação. Você brilhou, tá? Muito obrigada a vocês pela live. Tem um comentário aqui, ó, dizendo que quer ser convidado também para fazer parte da live. Quem que é? Quem que é? É o C. Salmon. Pode me enviar um direct para eu já te colocar no grupo 15 Minutos de Neuro, para você participar do nosso grupo de WhatsApp. E ali tem os acadêmicos que vão participando das lives junto com a gente. E nesse grupo 15 Minutos de Neuro, além das lives, a gente faz a confecção de artigos acadêmicos. E também quem mora aqui no Rio de Janeiro acompanha... Kainan, isso. Acompanha a gente nas neurocirurgias também, tá, gente? Então, vocês, quem quer participar também, me envia um direct, que a gente discute alguns casos no grupo e é bem legal. E um abraço a todos, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Tchauzinho, Camila. Tchau. Parabéns, Camila. Boa noite. Boa noite, tchau.